Olá, e quem diria que teríamos um final de semana tão barulhento? Roberto Jefferson faz o que faz melhor, bagunçar a política brasileira. Mas desta vez, né, diferente do Mensalão, onde ele delata, faz várias denúncias, onde envolve nomes importantes do PT, como José Dirceu, Genuíno, entre outros. Desta vez ele usa da força e da violência das armas para atirar em agentes da Polícia Federal. Logo, ele, melhor amigo do Bolsonaro, ou um dos grandes amigos do Bolsonaro nesse processo de radicalização conservadora e armamentista que a sociedade brasileira vive no governo Bolsonaro, ele se rebela contra a própria instituição que tanto Bolsonaro diz defender e atira nos agentes que, na sua base, na sua maioria, com certeza deve apoiar o Bolsonaro. Foi um dia bastante atordoado. Eu fui. Pensei que seria um domingo tranquilo, sou surpreendido com as mensagens no celular, é, falando sobre a situação. Eu não acreditava no que eu estava vendo, não acreditava no que eu estava lendo, porque por muito tempo a gente ouviu essas ameaças e sempre elas pareciam muito possíveis, mas distantes de acontecer, né? E logo Roberto Jefferson, né? Porque a gente até esperava coisas assim, mas de pessoas anônimas, subcelebridades da internet, e não o presidente do partido, né, da base do governo, né, o presidente e amigo, né, porque ele é o presidente do PTB e amigo pessoal do Bolsonaro, agindo desta forma. Num primeiro momento parecia uma estratégia perfeita e que para mim estava trazendo um certo resultado, onde buscava a ideia de perseguição, de que o Supremo estava cortando a liberdade, censurando a liberdade das pessoas. Esse discurso, essa narrativa estava sendo muito bem elaborada, ao meu entender, pela direita bolsonarista, mas acho que algo deu errado. O Roberto Jefferson se empolgou demais nesse discurso, atacou veementemente a ministra do Supremo Tribunal e aconteceu o que era o óbvio, né? Ele está proibido de acessar as redes sociais, descumpriu as leis, o acordo feito para que ele se mantesse em prisão domiciliar. Acho que até aí calculado, a ideia era de fato, o, ele sentir uma pressão maior do ministro Alexandre. Ele sabia que sofreria uma retaliação do ministro, né, sei lá, uma ameaça, alguma coisa do tipo, que isso ajudaria nesse discurso de perseguição política que ele tenta defender. E eu acho que talvez o Alexandre de Moraes agiu de uma maneira mais forte do que ele esperava, pedindo a sua prisão de volta, né, vou pedindo a recondução dele para a cadeia, e isso desestruturou a estratégia dele, é, e fez com que ele pegasse em armas, né, como bom bolsonarista que e agisse como agiu. É muito preocupante, porque se ele é uma pessoa de renome, né, uma pessoa com, bastante importância política, fez o que fez,
qual foi o sinal que isso foi dado para outras pessoas, né, que tem menos coisas a perder. Então nós estamos num momento muito preocupante, né? Isso seria uma antecipação do que está por vir, né? Ou será que isso vai servir como um freio para que novos atos sejam colocados, deixados de lado, né? Sejam adiados ou é, esquecidos, anulados, né? Porque a repercussão foi muito ruim, né? Pegou mal para a direita, pegou mal para o presidente, é, foram várias mudanças de direção, né? Então, em um primeiro momento, ele tenta, e a sua base principalmente, tenta ser solidária ao que acontecia com Roberto Jefferson. Em seguida, o presidente tira ele de bandido, né? Isso também faz parte de uma estratégia. A gente sabe, eu acredito que existe por fora, ao mesmo tempo que o presidente faz críticas em um tom mais agressivo ao Roberto Jefferson. Por outro lado, acredito que exista uma boa comissão. Inclusive, o presidente manda o ministro da Justiça negociar a rendição, né, que é algo criminoso, não deveria um ministro da Justiça se submeter a tal situação, mas ele faz, e acredito que com isso manda uma mensagem de paziguar, né? De que pós-eleição as coisas podem ser restabelecidas e a relação dos dois pode ser reconstruída. A gente já viu que o Bolsonaro não tem problema nenhum de reconstruir pontes, né? Refez com o Moro, e não vejo problema que ele refaça com o Roberto Jefferson. Acho que em alguns momentos, logo logo, a gente vai ter o que de fato foi negociado aí para que o Roberto Jefferson aceitasse a rendição, e o que ficou combinado aí para pós-eleição. O fato é que o Roberto Jefferson é uma pessoa extremamente perigosa e que fala sem medir consequências e com conhecimento do que está falando. Então eu acredito que ele tem armamento aí verbal, né, para falar muita coisa aí sobre o bolsonarismo, sobre o entorno do presidente Bolsonaro, e acho que ele tem um presidente na mão. Mas eu acho que isso não vai ter alguma mudança significante antes das eleições. O que ficarmos sabendo vai ser pós-eleição, final do ano, né, ali perto do final do ano, quando estiver se aproximando o induto de Natal. Apesar de tudo, né, apesar dessa demonstração violentíssima do bolsonarismo, liderado por um político de renome e de importância, é fundamental que esse tipo de ação não sirva para amedrontar a esquerda de participar das eleições, de votar, de se manifestar, de tentar virar voto, porque o bolsonarismo vive e sobrevive à base do pânico social, né? Então eles estão mesmo querendo botar medo e vão se utilizar disso para intimidar pessoas. Acho importante que isso não se deixem abalar por essa situação. Isso é um problema do bolsonarismo, e é ele que tem que resolver. Roberto Jefferson é um problema que o Bolsonaro vai ter que lidar, e as consequências a gente não sabe qual vai ser, mas eu sei que a gente não pode ter medo e que nessa reta final a gente mantenha a cabeça erguida e siga em frente aí nessa batalha que estamos enfrentando. Está acabando e vai acabar com a nossa vitória. E vai ser muito bom
é ver o desespero dos bolsonaristas ao final de tudo isso. Até mais e fui.